eu não cheguei a assistir o Roda Viva com o Deltan Dallagnol. Vi alguns trechos. E nesses trechos, o que ele sempre. Qual é a pegadinha dele com os jornalistas? Ele e o Sérgio Moro. Me diga uma pessoa que tenha sido presa injustamente. Me diga uma injustiça. Me diga uma irregularidade. E os jornalistas não sabem responder. Por uma razão muito simples. Eles ficaram apegados à cobertura dos jornais, que foi uma das coberturas mais vergonhosas da história do jornalismo. Por isso que não sabem. Então, digamos, toda essa parte, as jogadas, as injustiças, tudo isso que foi cometido, a gente denunciava aqui, eu tenho carradas aqui de denúncias da parte de suspeitas financeiras até a questão de sadismo mesmo. Mas se pega a Abrage, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, eles se ofereceram uma rede mundial para ajudar a Lava Jato. Isso me lembra uma bodega. Eu fiz hoje um artigo aí sobre o caso Escola Base, que vai sair um documentário e tudo aí. E nesse artigo eu conto que logo depois, algum tempo depois, veio uma bodega. Numa bodega, um casal foi morto aí num bar lá na Avenida de Ibirapuera. A imprensa caiu em cima, a Bandeirantes fez campanha, põe lençol branco na sua janela e tudo. E o delegado pressionado vai lá e prende 7 meninos, obviamente negros, obviamente favelados. Ficaram 1 mês presos. Depois de 1 mês, um promotor mandou soltar porque as provas... Não havia provas. A imprensa caiu matando em cima dele. Eu fiz a defesa. Um artigo até chamando a atenção. Falei, vem cá, no que nós nos convertemos? No que nós, imprensa, nos convertemos? A falta de sensibilidade, a irresponsabilidade. E foi gozado até porque à noite o Jornal Nacional fez uma outra matéria nesse mesmo sentido do meu artigo lá. E quem fez a matéria foi o Valmir Salário, que era justamente o cara que cobria todos esses linchamentos da Globo. Ele cobria esses linchamentos da Globo, né? Então, e daí eu colocava lá, gente, os jornalistas ficaram 1 mês junto ao delegado, acompanhando, sabendo que havia tortura e não denunciaram, mesmo o caso da Brava Abrage. Para a Abrage só interessava o que a versão oficial da Lava Jato, porque é isso que contava pontos junto à redação, junto à direção, naquele momento. Então os jornalistas ficam sem saber. É uma razão simples e óbvia. Não se fez jornalismo. Então até eu pensei aqui, nós estamos reunindo aqui dados aqui sobre as vítimas da Lava Jato, as vidas destroçadas aí. Já temos alguns casos e nós vamos fazer um vídeo aí, vamos fazer um documentário sobre isso aí. Amanhã a gente deve detalhar, jogar mais detalhes aí. Foi muita gente, pessoal, muita gente. Nós já trouxemos aqui o caso aí de um engenheiro de Belo Horizonte que não tinha nenhuma relação com as jogadas lá, nenhuma relação. Foi preso, passou o inferno lá. Nós trouxemos outro dia um depoimento de um sujeito que ficou preso numa cela infecta lá. Nós temos casos aí de ex-funcionários da Petrobras que não tinham nenhuma ligação com a estrutura de decisão de contratos, que foram jogados numa cela e só sai quando assinar uma delação nos termos aí que os procuradores aí, vergonhosos procuradores, e o juiz Sérgio Moro queriam. E não assinou. Esse caso específico ele não assinou, ele não tem o que assinar. Ficou lá, o processo dele até hoje pendente, é um morto-vivo. Então os casos são imensos. Para todo lado que você olha tem abuso, e agora com essa correição aí do Conselho Nacional de Justiça, esperamos que seja realmente para valer. O doutor Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor, é candidato aí a ministro do Supremo, tudo aí. É polêmico. Mas esperamos que ele leve até o fim isso aí, para poder fazer a reparação, fazer a chamada justiça de transição para o que houve na Lava Jato. E não é só a Lava Jato, é o lavajatismo, aquele clima que tomou conta aí do país aí, desde 2010, desde o mensalão,
até o impeachment. Eu tenho aqui um quadro que eu vou colocar também lá, que não está diretamente ligado ao Lava Jato, mas a esse clima. Aí, por exemplo, aqueles meninos que iam numa passeata contra o impeachment, que vai lá um oficial que foi disfarçado lá, entrava em site de namoro. Esses meninos foram detidos, foram presos. Eles tinham o quê? Um equipamento lá, eles tinham um gás, gás não sei se é amoníaco, que é justamente para se defender das bombas de gás. E aconteceu uma coisa incrível. 2 procuradores da República responsáveis aqui correram lá para garantir que eles não seriam maltratados nem nada. E foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por estar invadindo a área do Ministério Público Estadual. Você vê que é um país que perdeu a alma, efetivamente. Muitos outros casos ali, muitos outros casos. Aquele caso do juiz corregedor lá, um sádico que não quis permitir que o Genuíno fosse ser acudido numa clínica, que a superintendente dos presídios, uma moça valorosíssima, filha da Guiomar, mulher do Gilmar Mendes, que levou escondido para salvar a vida do Genuíno. Invasões aqui, na casa de um filho do Lula, um delegado de polícia alegando que algum vizinho ligou anunciando qualquer coisa, justo na casa do filho do Lula. A invasão que você teve no MST, o caso da juíza que mandou intimar um cientista porque ele participou de um congresso sobre poderes medicinais da cannabis, da maconha. Gente, foi muita coisa. Aquela ofensiva dos presidentes de tribunais regionais eleitorais em 1918, colocando a PM para invadir universidades em vários estados, sob a alegação de impedir manifestação política. Gente, esse país virou uma selva total. Nenhum respeito. E a mídia, é por isso que os colegas agora, e não estou criticando esses colegas que não. Porque eles representavam a parte saudável em geral, não a Vera Magalhães. Os outros representavam a parte saudável do jornalismo, mas não tinham informação, porque se baseavam apenas no que a imprensa corporativa dava. A imprensa corporativa não dava, porque os setoristas, se pega lá um dos depoimentos que nós pegamos, o setorista do Estadão, ele tinha uma sala lá na Lava Jato. E é gozado que nesse documentário fantástico, que vai sair agora a partir do dia 2 de junho, na Globoplay, aí, sobre a escola base, eles entrevistam 2 repórteres policiais relevantes naquele período aí dos anos 90, dos anos 80, alguns foram colegas meus lá, e comparam o que eles falaram na época, até o próprio Boris, e agora o ar crítico a posteriori. Um deles, que não vou nem dizer o nome, era um jovem repórter que veio de Santos para o Jornal da Tarde, em 1980. Eu tinha acabado de ir para o Jornal da Tarde. A minha esposa, então, ela lecionava no Colégio Equipe. E havia um professor gay. E daí o que acontece? A polícia, 1980 e poucos, 81 talvez, era o meu começo do Jornal da Tarde lá. E a polícia chega e cria um telefone para denúncias anônimas, gente. E daí uma denúncia anônima liga para a polícia e diz que o professor fulano de tal era traficante. Isso sai no Jornal da Tarde. Quando eu li aquilo, eu atravessei todo aquele salão, fui até o repórter, falou, você é um irresponsável, como é que se faz um negócio desse? Veio o Percival de Souza, que era o guru dos repórteres policiais, aí, não, foi a polícia que falou. Falei, tá, se a polícia disser que a Marta Rocha, o que a Carmen Miranda foi vista aí assaltando um banco, vocês vão publicar também? Então, digamos, esse espírito policialesco da reportagem policial, efetivamente, que por definição escandalosa, se apropriou de toda a mídia no período. De toda a mídia. Então, você tirou, não teve discernimento, você repetiu. Esse caso de escola base, você multiplica por 10 para pegar as vítimas aí da Lava Jato. Ontem me contava um caso aí de uma senhora que era contadora no Rio de Janeiro, foi colocada num avião, algemada, com a Globo filmando lá, levada para Curitiba, no dia seguinte soltaram que não tinha nada. Daí estava liquidada, teve que comprar passagem de avião de volta. Nós tivemos um caso escabroso do Fantástico, por exemplo, que era
o Benespar ficava sócio de várias empresas, e uma das empresas era a JBS. E como sócio, ele tinha direito de indicar um conselheiro na empresa, que representava o BNDES junto à empresa. Pegaram um funcionário respeitado lá, aposentado já, criador de abelhas, e colocaram como representante do BNDES na JBS. Daí o Fantástico, até um repórter consagrado aí, liga para ele e fala: queremos fazer uma matéria sobre criação de abelhas, você topa? Topo. Daí vão no lugar onde o sujeito vai, o cara aposentado, pacato, sério, e começa a perguntar sobre você é o agente infiltrado da JBS no BNDES. O sujeito indignado fica de costa, vai embora e a câmera filmando como se fosse um cara suspeito, flagrado e fugindo do local do crime. Gente, foi muita coisa. E por isso que o documentário não vai ser as vítimas da Lava Jato, é as vítimas do lavajatismo, que é esse clima persecutório, de delação, indecente que tomou conta do país em todo esse período. E começa, aí que vem, quando você pega lá a escola base, eu tenho alguns artigos aí que eu vou até jogar aqui, vou atualizar da Folha naquele período, já contando como que a imprensa agia e como que o judiciário agia. Ali você tinha o ovo da serpente da Lava Jato. Era tudo igual. Você definia aí um caso qualquer, imediatamente você já tinha que ter o criminoso, daí você escondia todas as informações que pudessem ser atenuantes para o criminoso. Vou pegar um caso, esse caso do Nardoni. Você não sabe se foi um acidente, não sabe, não dá. A cobertura impediu qualquer coisa, qualquer defesa do sujeito. E da esposa dele, na época lá, foram acusados de jogar menina lá embaixo, porque a menina chorava muito. Então, digamos são vícios seculares da mídia, mas que em países civilizados, com o tempo, você vai domando as feras, disciplinando. E aqui, a partir de 2005, efetivamente, o que nós tivemos foi o período mais vergonhoso da história. Eu acho que talvez no Estado Novo tenha ocorrido um negócio desse. Talvez no Estado Novo. O sentimento de delação. Dia desses, até uns anos atrás, me ligou um pessoal do Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Um baita inquérito lá em cima dos alunos, em cima de uma delação feita pelo Reinaldo Azevedo, no tempo que ele não tinha dado a cambalhota Aguinaldo Timóteo, ainda era o cara que dedava as pessoas lá e não respeitava direitos individuais, né? Que havia subversão lá, porque tinha pessoal falando de gay, falando de defendendo LGBT. O Reinaldo, nosso grande liberal de hoje. E daí o procurador que estava lá, até hoje tem um inquérito em cima deles. Esse negócio do reitor Cancelier lá, eles descobriram que podiam pegar um novo alvo aí. Por quê? Porque a imprensa estimulava. O que era o alvo? As universidades. As universidades, você tem problemas de preenchimento, problemas burocráticos aí nas universidades. Você tem um aparato extraordinariamente burocrático para as despesas de universidade. Então era só ir em cada lugar, pegar o que tinha de problemas burocráticos e criminalizar. Eu tenho um primo físico aí que você vê, só para dar uma ideia para vocês. Ele precisava ir num congresso, veio a passagem aí do Ministério da Educação. Daí ele quis antes, viu que tinha um voo mais barato aí, ele pagou do próprio bolso e depois ele quis devolver a passagem que ele tinha recebido do MEC. Ficou 6 meses para devolver. Então, o que fizeram lá em Santa Catarina, essa delegada Érica Marena, fizeram em Minas Gerais, a Polícia Federal. Invadiram a Universidade Federal de Minas Gerais. Só não pegaram o doutor Campolina, que é uma figura referencial lá da UFMG, porque estava viajando. Levaram para a cadeia. Levaram em cima do quê? Em cima de um museu, é um museu que tinha lá, uma casa antiga que tinha lá, que resolveram fazer um museu da ditadura, uma coisa assim. Eu até participei, a Eugênia, ela foi num evento lá que ia ter o lançamento do museu, eu assisti a cerimônia lá. Daí o que acontece? Como era uma casa antiga,
os alicerces não eram firmes. Então, teve um gasto adicional lá da empreiteira para poder consolidar aquele alicerce. Aquilo foi tratado como corrupção, e daí o seguinte: o CGU, Controladoria Geral da União, queria aquele prédio para ela, para abrigar lá a CGU de Minas Gerais. Lá. O que aconteceu? Fizeram maiores estardalhaços, pegaram historiadoras lá da melhor reputação possível e criminalizaram. Invadiram a universidade, levaram os professores lá, passaram a mesma humilhação que passaram em Santa Catarina. E só não foi adiante porque em Minas Gerais o povo de Belo Horizonte ficou à altura das tradições mineiras, foi até a delegacia e impediu esse abuso. Logo em seguida, o Marcelo Auler vai lá e pede informação para os delegados lá, todos tiram o corpo, fogem. Como fizeram com Fernando Pimentel, ex-governador de Minas. Pegaram um sujeito que deu um tombo na campanha, um picareta. Todo mês saía uma delação dele, da mesma fonte, sem prova. Uma delação contra o Pimentel, que o Estadão dava. O Estadão, com o Fausto Macedo, virou o centro da delação aqui no país. E a Veja, obviamente. Né? Um ano. Daí até se deslindar tudo, invadiram a casa dele, com criança pequena lá, a esposa grávida. Daí depois de anos, daí se fala, não, tá tudo certo, aí não tinha nada. Então, gente, nós vamos fazer esse levantamento, os advogados e vítimas aí que estiverem assistindo, mandem informações. A gente tem um e-mail aí no nosso site aí, mandem informações para a gente fazer um documentário aí, para que não se esqueça e que não se repita. Foi muita gente que teve a vida arrebentada.